O patrão ficou maluco. Forneria Original agora com cupom CHARLA10 ilimitado. Peça sua pizza, meu parceiro. É nóis. 12 pontos de vantagem, cara. Negócio espetacular. Teve um momento a melhor campanha da história do Brasileirão de pontos corridos. É. O melhor mandante, o melhor visitante. Venceu todos os jogos no tapetinho. Assim, líder campanha da história nesse momento, né? Tem que, nesse momento. Tem que finalizar para tomar o título do velho. Sim. O Diniz chegou na coletiva e falou um negócio interessante. Se fosse um campeonato normal, né? No caso, o líder com padrão normal, o Fluminense e o Flamengo estariam a 5, 6 pontos de distância pro líder, né? Pro líder, isso. Pro líder. Estão a 12, né? Exatamente. Não, e teve um momento ali que o Flamengo ficou a 13 quando tava perdendo, né? Ficou a 13. Ficou a 13. Mas o gol foi anulado, né? Mas aí o Fluminense ficaria menos, né? Acho. Não, e outra coisa, cara, assim, o Botafogo tem dois jogos pela frente acessíveis. O Botafogo enfrenta o Santos sem público. Caminha pra... Na Vila, enfrenta o Coritiba em casa na estreia da nova camisa. Em tese, Então, aí, geralmente 6 pontos, né? Aí geralmente vem o capiroto e abraça o cara e fala assim... Mas já teve isso também. Já dizia Denzel Washington. Mas cara, o problema é que o primeiro turno do Botafogo... Aí que mora o perigo. Esses jogos assim acessíveis. Mas já venceu os acessíveis também. Sim. Por exemplo, o Bragantino causou muito problema pro Flamengo quanto o Botafogo. Mas você não achou o Bragantino no nível dos acessíveis? Não é nível dos acessíveis. Era um jogo que podia perder ponto. Então, sim, mas se tornou... acessível. Então, se tornou... É acessível... Se tornou um jogo acessível. Teve um acessível que o Botafogo perdeu e um lá da parte de cima que o Botafogo perdeu, que é o Atlético Paranaense. E o Goiás, que foi o Goiás, o acessível. O Atlético Paranaense não é acessível, obviamente. Então, um da parte de cima da tabela, e nem o Botafogo perdeu, o outro lá de no baixo. Botafogo, né? Não. É isso aí. E no jogo mais complicado, no jogo mais complicado, que era o Grêmio fora, o Botafogo foi lá O Botafogo venceu. Todo mundo no campeonato. Menos os que não jogou, fora Atlético Paranaense e Goiás. O lance é que passou no rodo. O lance é que o Botafogo, ele vence de diferentes... Venceu o Cuiabá, por exemplo. Ele vence de diferentes formas. Ele venceu do Grêmio de uma forma, ele venceu do Bragantino de outra forma. Venceu sofrendo, mas venceu. Mas venceu. Então, assim... Goleiro indo muito bem. O time que sabe sofrer, o time que sabe se impor, o time que sabe não correr riscos também, assim, tá muito próximo do êxito. Então, acho que, assim, o Cantarelli vai falar o que para o Botafogo e tal, não sei o quê. Hoje, só um acidente de percurso. Não, tem que dar alguma coisa muito errado. É o Bruno Lage tentar implementar Até um outro... porque a gente ainda hoje. Entrar... ele começa a treinar o time hoje, né? Sendo regularizada a situação dele já como... estreia quarta-feira contra o Patronato, né? Como trabalhador no Brasil, é isso que falta ali, a regularização dos Ele vai documentos. ter que voltar pro Portugal e voltar pra cá? Não sei. Realmente era assim, o cara tinha que sair pra validar e entrar no jogo. Acho que ele já fez isso, porque o Caçapa tava aí e tudo mais. Agora ele tem que ter a regularização do visto pra ele poder trabalhar na quarta já. Mas a partir de hoje, como disse o Mazuco pra gente lá no... eu tô Mazuco. No Confute, ele assume o time, de fato, começa a dar os treinamentos, a comandar a equipe a partir de hoje, né? Provavelmente na próxima rodada do Campeonato Brasileiro já vai estar... Não, do Brasileiro, com certeza. né? Uma semana. Pra quarta é muito provável que sim, mas... É o Santos fora, né? Problema. Santos fora. Santos fora sem na público. Vila sem público. Isso. Santos que acabou de tomar 4-1 do São Paulo. São Paulo com direito ao gol de Alexandre Pato. A gente vai falar sobre tudo isso aqui. Meteu a cabecinha do Santos e tudo. E até porque, cara, pra ter essa mudança na liderança do Campeonato Brasileiro, não é impossível, tudo mais. Agora, precisa muito errado alguma coisa pro Botafogo. E tem que ter alguém que se apresente e diga assim, cara, vou sair amassando geral e tudo. E não tem até agora. É isso aí, ó. Esse time não apareceu. Principalmente por conta dos concorrentes do Botafogo, né? Porque assim... Porque de fato o concorrente com a maior possibilidade hoje é o Grêmio. Sim. O Grêmio tem um jogo a menos. Vencendo esse jogo, ele pode diminuir a distância pra 10. Ou você diz isso até mais estatisticamente do que propriamente de futebol? De futebol. Até porque nenhum... Por exemplo, você tem... Tem um vidente aí que deu o Grêmio campeão. Você tem Flamengo e Palmeiras com times melhores, mas que estão... O Palmeiras, principalmente, já vem numa fase ruim. O Palmeiras vem numa fase ruim. O Flamengo oscila. Sim. O Flamengo oscila e claramente dá prioridade às Copas. Então, acho que ainda não dá. O Alan falou ontem sobre isso.
Falou que, não, o Flamengo busca o título brasileiro e tudo mais. Agora, ninguém também vai falar em público, em algum momento, não acho que é o momento ainda. Não virou nem o turno ainda, né? Ninguém vai falar em público assim, mano, não, abdicamos do brasileiro. Mas você vê que o Flamengo fez isso ano passado. Mas você vê que a mobilização... fez isso. Mas pela campanha do Paulo Souza, né? Eu não vou nem falar sobre o jogo de ontem, porque acho que a gente vai discutir sobre isso mais tarde. Acho que tem muito do aspecto físico do jogo de ontem que o Flamengo ficou prejudicado, porque enfrentou um Fluminense inteiro fisicamente e um Flamengo que enfrentou uma batalha na Arena da Baixada. Acho que isso acaba pesando também. Mas eu digo na questão da postura do Flamengo em algumas partidas. Bahia, que ganhou jogando mal. Sim. Santos, que ganhou jogando mal. O jogo contra o Bragantino depois da parada. Você vê que não é a mesma mobilização dos jogos de Campeonato Brasileiro. Mas não é uma busca por um time ali também nesse momento? Também acho, beleza. Mas você vê a mudança de postura, por exemplo, no Flamengo e Fluminense da Copa do Brasil, também estava em busca de um time. Só que a mobilização é muito diferente. Porque eu acho que isso se define ali, né? Sim. E o cara sabe que no jogo de volta vai definir. Só que hoje, com a situação que o Flamengo se encontra, que o Botafogo principalmente se encontra na tabela, cada jogo do Flamengo é um mata-mata, amigo. Sim. Porque se perder o próximo, não são mais 12, são 15. E vai aumentando, por exemplo. Só pra você ter uma ideia, contra Palmeiras e Fluminense, o Botafogo, quando o Flamengo enfrentou Palmeiras e Fluminense, o Botafogo botou 4 pontos de vantagem. Empatou com o Palmeiras e empatou com o Fluminense. Exatamente. Daí o Botafogo venceu nas duas rodadas. O Botafogo não empata. Isso aí é outra coisa importante. Não tem um empate no campeonato. Então, assim, o Botafogo tem 13 vitórias. Isso. Quem tem mais é Grêmio e Flamengo com 8. O Palmeiras até se empatar, por exemplo, hoje, de fato... O critério, né? O Flamengo precisa de 5 jogos. Exatamente. O Flamengo, que é o mais próximo agora, 5 jogos pra ultrapassar o Botafogo. Porque com 4 jogos ele empata em número de pontos. Então ele teria que ter 5 jogos pra passar o Botafogo. Ele teria que ser ou 4 jogos, incluindo o Botafogo, no retorno. No retorno, talvez. Assim, a conta... Mas que é jogo no Newton Santos. Que é jogo no Newton Santos. Isso. O Botafogo venceu o Flamengo no Maracanã. Eu acho que pro Botafogo perder esse título, vai ser preciso... Algumas coisas. Por exemplo, o Bruno Lage entrar e não dar liga. Não dar liga. Tudo errado. O Botafogo ser assediado por algum clube estrangeiro na janela de transferências. Perder nomes importantes. Que a gente já teve com o Mazuco e com o Tairo, que eles falaram que a prioridade é a manutenção do elenco. A manutenção do elenco. Um lateral, e você ter uma liderança tão longa assim, ela é fundamental porque o jogador vai querer dar uma segurada pra ficar, pra conquistar um título importante. Pelo menos a maioria deles, eu acho que pensa assim. Acho que o Tiquinho quer marcar o nome dele na história do Botafogo. O Adrielson, a mesma coisa. O PR, enfim. Só uma coisa. Chegou o primeiro superchat aqui, o Marcos Casilha. Desculpa te cortar, Matheus. Pode mandar. Lango, o Fogão já é virtualmente líder no início do retorno, mesmo que perca os próximos 4 jogos. Abraço. Não é assim, porque o Grêmio tem um jogo a menos. Então, por exemplo, o jogo do Grêmio é do turno. Então... E também não pode pensar assim, porque o interessante é ser líder no final. Na 38ª. Então, assim, não é interessante perder essa gordura. Essa gordura ela vai ficar ainda mais importante a cada jogo que passa. Por exemplo, se você chegar no metade do segundo turno com 12, 10 pontos de vantagem... Aí é mão na taça. É isso aí. Se continuar nessa pegada aí, ó... Imagina, daqui a pouco o retorno... Se mantivesse esse padrão de vantagem no retorno, amigo, vai chegar ali no início do retorno. Abriu 14 pontos de vantagem, 15 pontos de vantagem. Mas vou te falar, são 2 rodadas que o Botafogo pode ampliar essa vantagem. É muito louco isso. Será que Papai do Céu vai permitir isso?